Olá, amados irmãos e irmãs, paz e bem. É com uma enorme alegria que hoje nós estamos no segundo capítulo, parte 6, do livro Sonhos de São João Bosco, Céu, Inferno e Purgatório. É um livro muito bom, né? Deixa eu lembrar que na primeira parte, o primeiro capítulo foi falado do céu, em que em sonho ele foi levado ao céu. E lá ele teve um diálogo com São Francisco Sávio. Nesse segundo capítulo, um guia, vamos dizer um anjo, o levou ao inferno. E lá ele teve revelações a respeito do seu ministério, a respeito de diversas coisas no inferno. Então, o segundo capítulo nós estamos falando do inferno e o primeiro capítulo foi falado do céu. No terceiro capítulo, que é o próximo, é o purgatório. Tá bom, amados irmãos e irmãs? Vocês que pegaram agora do meio, se inscreve no meu canal, lá vai ter desde o começo. Nos acompanhe, se inscreva, compartilhe. Faça o nosso canal crescer. A evangelização ela não pode acabar. E o conhecimento da nossa doutrina. As pessoas... Existem muitas pessoas cristãos, existem muitos católicos por serem católicos, mas não conhecem a nossa igreja. Então o nosso canal, eu digo o nosso canal porque é de todos nós. Nós tiramos dúvidas, tem novenas, tem quaresma, tem a quaresma de São Miguel Arcanjo, tem a novena de São Pio de Pietrelcina, tem a história do Padre Pio desde o início, que eu contei o livro do Frei Diogo Luiz Fluten. Tem também Batalha Espiritual entre Anjos e Demônios, do Padre Reginaldo Manzotti. E a continuação do livro Combate Espiritual no Dia a Dia também tem no meu canal. Tá tudo separadinho nas playlists, então fica fácil você achar e acompanhar um por um, tá bom? Então hoje nós estamos no nosso segundo capítulo, parte 6. Estamos falando do inferno, do livro Sonhos de São João Bosco, Céu, Inferno e Purgatório. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, dia solene na Igreja Católica, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, a qual eu sou consagrado, a qual eu sou devoto. Nossa Senhora Aparecida. Todos os cristãos devem, sim, é pecado grave, uma aulinha de catequese aí. No dia de hoje, quem não for à missa deve se confessar, porque é dia de festa na igreja. Então tem que comparecer à missa como um bom cristão que nós somos. Temos que ir festejar o dia da Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então, segundo capítulo, parte 6, eu vou só falar a última frase que nós paramos. De uns e de outros me disse os nomes e prosseguiu. Agora, continuação. Alguns encontram aqui por se terem apropriado de objetos do vestuário, roupa branca, cobertores e colchas que pertenciam à rouparia do oratório, para enviá-los às suas casas. Alguns, por terem causado voluntariamente danos graves e não
Tivemos um pequeno corte, mas vamos dar continuidade para nosso segundo capítulo, parte 6, que é assim: alguns se encontraram aqui por se terem apropriado de objetos do vestuário, roupa branca, cobertores, colchas que pertenciam à rouparia do oratório, para enviá-los às suas casas, alguns por terem causado voluntariamente danos graves e não os terem reparado. Alguns por terem causado danos graves e não terem reparado este erro. Outros por não terem devolvido coisas que lhes haviam sido emprestadas. Olha aí, tudo isso no inferno. E alguns por terem retido somas de dinheiro que lhes haviam sido confiadas para que as entregassem ao superior. E concluiu dizendo: já que tais pessoas te foram indicadas, avisa-as. Dize-lhes que rejeitem todos os desejos inúteis e nocivos, que sejam obedientes à lei de Deus e zelosos à sua honra. Olha só, amados irmãos e irmãs, são coisas leves, vamos supor assim, no mundo de hoje, que levam para o inferno. Vamos vigiar. Que desejam ser obedientes à lei de Deus e zelosos à sua honra. Se não forem assim, a cobiça os arrastará a excessos piores que os submergirão nas dores, na morte e na perdição. Eu não consegui entender como para certas coisas consideradas insignificantes pelos nossos jovens haviam sido preparados castigos tão horríveis. Mas o amigo cortou minhas reflexões dizendo: recorda o que foi dito diante do espetáculo dos cachos estragados da videira? E levantou outro véu, que ocultava muitos de nossos jovens, os quais logo reconheci, pois estão presentemente no oratório. Sobre o véu estava escrito: Radix Onium, Maolho, raiz de todos os males. E logo me perguntou: sabes o que significa isso? Sabe qual é o pecado indicado por essa epígrafe? Parece-me só poder ser o orgulho. Não respondeu o anjo, respondeu o guia que estava guiando ele lá no inferno. Mas sempre ouvi dizer que o orgulho é a raiz de todo pecado, respondeu São João Bosco. Sim, genericamente. Mas em concreto, sabes qual foi o pecado que fez cair Adão e Eva no primeiro pecado, em consequência do qual foram expulsos do paraíso terrestre? A desobediência. Precisamente a desobediência é a raiz de todo mal. E que devo dizer a meus jovens sobre esse ponto? Presta atenção. Os jovens que tu vês aqui são os desobedientes, que vão preparando para si próprios tão lamentável fim. Esses tais e outros que tu crês que foram descansar, à noite descem para passear no pátio, não fazendo caso das proibições. Vão a lugares perigosos, trepam nos andaimes de obras em construção, pondo em risco até a própria vida. Alguns, apesar das prescrições do regulamento na igreja, não estão como devem. Em vez de rezarem, pensam em coisas completamente diversas. Constroem na sua mente castelos no ar. Outros perturbam os companheiros, aos que procuram posturas cômodas e dormem durante as sagradas funções. Outros tu crês que vão à igreja e no entanto não vão. Ai do que descuida na oração.
quem não reza se condena. Alguns estão aqui porque, em vez de cantar os cânticos sagrados ou o ofício à Santíssima Virgem, nem livros que tratam de tudo menos da religião. E alguns, o que é muito vergonhoso, chegam a ler livros proibidos. Ele continuou, enumerando várias outras transgressões que são causa de graves desordens. Quando terminou, comovido, olhei para o guia na face. Ele também me fitou e eu lhe disse: e todas essas coisas, poderei contá-las aos meus jovens? Sim, respondeu o guia, tu podes contar, dizer a todos eles aquilo de que te recordares, e que conselho poderei dar a eles para que não sucedam tão graves desgraças. Insistirás, demonstrando como a obediência, mesmo nas menores coisas, a Deus, à Igreja, aos pais e aos superiores, os salvará. E que mais? Respondeu São João Bosco. Dirás a teus jovens que evite muito o ócio, porque essa foi a causa do pecado de Davi. Dize-lhes que desejam sempre que estejam sempre ocupados, porque assim o demônio não terá tempo para assaltá-los. Inclinei minha cabeça e prometi, não mais suportando aquele terror. Disse-o ao amigo: agradeço-te a caridade que tiveste comigo, mas rogo-te que me faças sair daqui. Vem comigo, disse-me então, e encorajando-me, tomou-me pela mão e sustentou-me, porque eu sentia extenuado e sem forças. Uma vez saídos da sala, atravessamos rapidamente o horrível pátio e o largo corredor de entrada. Antes de atravessar o umbral da última porta de bronze, mais uma vez voltou-se para mim e exclamou: agora que vistes os tormentos dos outros, é preciso que tu também experimente um pouco o inferno. Não, não, gritei horrorizado. Ele insistia e eu recusava sempre. Não temas, dizia-me, é só para experimentar. Toca nessa muralha. Eu não tinha coragem e queria afastar-me, mas ele me segurou, dizendo: no entanto, é necessário que tu experimentes. E me agarrou resolutamente pelo braço e me levou para junto da muralha, dizendo: toca rapidamente uma vez só, para que possas dizer que estiveste visitando as muralhas dos suplícios eternos e as tocaste, e também para que compreendas como será a última muralha. Se a primeira já é tão terrível, vês esta última. Observei-a com mais atenção. Era de colossal espessura. O guia prosseguiu: esta é a 1000ª parede antes de chegar ao verdadeiro fogo do inferno. 1000 muralhas o rodeiam. Cada uma delas tem 1000 medidas de espessura, e essa é a distância entre cada uma delas. Cada medida é de milhas, é de 1 milhão de milhas. Cada medida é de 1 milhão de milhas do verdadeiro fogo do inferno. E, portanto, é um pequeníssimo princípio do mesmo inferno. Dito isso, e vendo que eu me encolhia para não tocar na muralha, agarrou minha mão, abriu-a com força e fez com que eu encostasse na pedra daquela 1000ª muralha. Naquele instante senti uma queimadura tão intensa e dolorosa que, saltando para trás, dando um fortíssimo grito, acordei. Encontrei-me sentado na cama e sentindo que a mão ardia.
esfregava na outra para não fazer cessar aquela sensação. Quando amanheceu, observei que a mão estava realmente inchada, e a impressão imaginária daquele fogo foi tão forte que pouco depois a pele da palma da mão se desprendeu e mudou. E o nosso segundo capítulo, parte 6, vai ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, segundo capítulo, parte 7 do livro Sonhos de São João Bosco, Céu, Inferno e Purgatório. Até amanhã, se Deus quiser.